E o STJ ontem mandou soltar todos os presos cuja liberdade esteja condicionada ao pagamento da fiança. Tudo começou com a liminar deferida em um caso lá no Espírito Santo, cujo STJ entendeu que só o fato de ter a fiança em um estado de pandemia e calamidade que estamos não seria suficiente para manter o preso na prisão, detido, e assim estendeu esse entendimento para todo o Brasil. Ou seja, todo preso que, para ser solto, só dependa de fiança, vai ser solto conforme determinação do STJ. Cabe ainda recurso extraordinário para o STF, e havendo esse recurso, o STF pode analisar o caso, manter o entendimento do STJ ou falar que tem que pagar fiança mesmo para poder ter a liberdade. E por falar em decisões dos tribunais superiores, o STF ontem determinou que o governo explique em 48 horas as medidas que vêm sendo adotadas no combate ao coronavírus. Isso tudo porque a OAB entrou com a ação chamada ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, falando que o presidente vem descumprindo diversos artigos da Constituição Federal. E dentre esses fundamentos, vem falando que o presidente não vem cumprindo recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e isso coloca em risco a saúde e a vida de toda a população. O governo agora vai ter 48 horas para explicar as medidas que vêm sendo tomadas, e aí sim, o processo vai seguir lá no STF. Além disso, essa ação visa que o governo libere logo aqueles R$600, aquela ajuda de emergência, os R$600 que foram decididos. O governo ainda falou que não tem um calendário de pagamento, mas que deve estar entre o dia 10 e o dia 18 desse mês. A ação visa que seja liberado logo. O próprio Rodrigo Maia falou que não tem motivo para agora ficar aguardando de onde vai vir o pagamento, que o governo tem o dinheiro, tem a licença do STF, que o STF deu uma liminar, que conforme eu falei aqui no canal, falando que o governo pode descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o governo tem o dinheiro, tem autorização do judiciário, não tem por que não pagar agora. E essa ação, além do descumprimento das ordens da OMS, visa que o governo pague logo essa ajuda de custo nesse estado emergencial que estamos passando aqui no Brasil. E ontem, em caráter extraordinário, o governo divulgou a MP 936, em uma edição extraordinária do Diário Oficial. Essa MP tem como objetivo garantir a renda e o emprego, bem como assegurar a estabilidade econômica no país. E, para tanto, ela fala de dois pontos que eu já falei aqui no canal. Primeiro, a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. Ah, Thiago, mas aquela MP que tinha a suspensão do contrato de trabalho, o presidente não vetou, não suspendeu aquele dispositivo que previa a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses? Sim, aquela MP teve a suspensão do contrato de trabalho suspensa pelo próprio presidente. Só que essa nova agora é diferente. Em vez de apenas suspender o contrato de trabalho, deixando o trabalhador à revelia, sem ter qualquer renda possível, a MP traz alguns requisitos que o trabalhador vai continuar mantendo alguma renda. Não o salário completo, mas alguma renda. Antes de entrar na suspensão do contrato ou então na redução da jornada, fica claro nessa MP que o salário mínimo é garantido. Ou seja, ninguém vai deixar de receber pelo menos o salário mínimo. Em relação à redução da jornada de trabalho, segue aquilo que eu já tinha falado. Pode ser reduzido em 25%, 50% e 70% da jornada de trabalho, assim reduzindo a jornada de trabalho, a redução da remuneração do trabalhador. Ah, Thiago, mas aí o trabalhador vai sair prejudicado. Não. Se for reduzido, por exemplo, 50% da jornada de trabalho, vai ser reduzido 50% da remuneração que o empregador pagaria ao trabalhador. Assim, o governo entra com 50% do que o trabalhador teria direito ao seguro-desemprego. Ou seja, ele recebe 50% da remuneração, porque vai trabalhar 50% da sua jornada, e vai receber 50% do que teria direito de seguro-desemprego. Vale ressaltar que ele não vai deixar de receber o seguro-desemprego caso seja demitido no futuro. Fica assegurado o seguro-desemprego. Essa complementação do governo tem nada a ver com o seguro-desemprego, ou seja, o direito do trabalhador a ter acesso ao seguro-desemprego no futuro está assegurado. Outro direito que está assegurado é que não pode diminuir o salário hora do trabalhador. Ou seja, é você pegar o seu salário, dividir por 220, se você trabalha 8 horas diárias e 4 no sábado, e você vai ver quanto vale sua hora de trabalho. Esse valor não pode ser reduzido. O que pode ser reduzido é a jornada. E você vai receber pela hora que trabalhar. E esse salário hora
está garantido, não pode ser reduzido. Já em relação à suspensão do contrato de trabalho, diferente da outra MP, o empregado não ficará desamparado, sem receber nada. Se a empresa fizer parte do Simples Nacional, o governo que vai pagar 100% do valor que o trabalhador teria direito ao seguro-desemprego. Ou seja, esse tempo que o contrato ficar suspenso, que pode ir até 60 dias, ou 2 fracionamentos de 30 a 30, quem vai arcar com a remuneração que o empregado teria direito de empresa de Simples Nacional é o governo. Ele vai arcar até 100%, como se fosse uma parcela de seguro-desemprego, naquele valor da parcela do seguro-desemprego. Já para as empresas que não fizerem parte do Simples e suspender o contrato de trabalho do empregado, a empresa terá que arcar com 30% do valor que o trabalhador teria direito ao seguro-desemprego e o governo vai arcar com os outros 70% do valor que o trabalhador teria direito à parcela do seguro-desemprego. Em resumo, o empregado vai receber uma parcela do seguro-desemprego que teria direito caso fosse demitido. Além disso tudo que eu falei, da suspensão do contrato de trabalho, da redução da jornada de trabalho, todas com a contraprestação de valores que são tomados com base no seguro-desemprego que o empregado teria direito. Ainda há um outro ponto nessa MP. Se a empresa, por exemplo, suspender o trabalhador por 60 dias, ela terá que garantir uma estabilidade depois que passar essa suspensão do mesmo período que ela suspendeu. Ou seja, houve a redução por um mês, houve a suspensão por um mês, esse trabalhador tem uma estabilidade de um mês de trabalho, após a redução ou a suspensão. Se for em 2 meses de redução ou de suspensão, o trabalhador terá uma estabilidade de 2 meses após a suspensão ou a redução da jornada de trabalho. Então, assim, é um ponto que não tinha na MP, é essa estabilidade. Na minha singela opinião, chegamos em uma MP que começa a ponderar, sim, o empregado e o empregador. O direito do empregador de ter faturamento e não parar seu negócio e não ir a um estado de solvência. Mas também nessa MP vemos que também há a preocupação do governo com a remuneração do empregado, que terá sua remuneração reduzida. É uma MP que começa a chegar no meio termo. Ainda não é o suficiente para garantir que a economia não pare, que a empresa não vá à insolvência, nem também para garantir que aquele trabalhador vai ter sua renda garantida, sua renda mensal que ele já vinha recebendo garantida. Na minha singela opinião, dessa vez o governo começa a acertar nas medidas que visam não só o empregador, mas também o empregado. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vida todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.